É atualmente presidente da Fundação Carlos Gulbenkian e professor emérito da Universidade de Lisboa. É ele próprio autor de vários livros e ensaios sobre literatura inglesa, americana e portuguesa, bem como de traduções e dramaturgias, e por isso é nosso privilégio sermos agora guiados pelos mistérios da interpretação pelo professor António Feijó. Tenha a bondade, Sr. Professor. O palco é seu. Muito bom dia. Eu gostava de começar por dizer que, tendo ouvido os intervenientes nas sessões anteriores, constato que as minhas posições sobre leitura em nada divergem daquilo que eu vi. Ou seja, eu penso exatamente o mesmo que todas as pessoas que falaram disseram. Uma experiência que é muito frequente em alunos de literatura, e não apenas em alunos de literatura, é tentarem ler um texto complexo e aparecer-lhes uma primeira dificuldade no texto, um puzzle que não conseguem resolver, e desistem. Isto é o tipo de leitor impaciente. O leitor desiste. E, no entanto, se o leitor prosseguisse, poderia, com a informação que, entretanto, vai acumulando na leitura, retroativamente dissolver o puzzle, resolver o puzzle. Ou então poderia continuar e manter o puzzle como um abscesso lá atrás, mas construir o texto e sem que isso tivesse uma implicação muito grave. Isto, de algum modo, é muito próximo do que acontece na própria leitura, porque nós habitualmente assumimos que a leitura procede de um modo linear, vai prosseguindo por aqueles sinais tipográficos, acumula evidência e isso é um movimento cumulativo. Mas, de facto, nem ao olhar é assim. O olhar é sacádico, faz um movimento de para trás e para a frente e justamente está sempre a incorporar a informação anterior na informação que vai coligindo e o objeto, que é aquele texto, vai sendo reconstruído. Aprender a ler um texto tem-se revelado, de facto, para muitos alunos, uma tarefa demasiado árdua ou frustrante. E não apenas em anos recentes. Eu lembro-me, há muitas pessoas da minha geração, há muitas pessoas que foram escolarizadas no antigo regime, no regime salazarista, e depois dele também, em alguns anos, e é muito frequente ouvir entre essas pessoas que perderam o gosto por Camões e pelos Lusíadas porque foram forçadas a dividir orações no ensino secundário. Esta versão é uma versão muito interessante, mas peca por ser falsa. Em primeiro lugar, isto assume que essas pessoas, hoje, se não estivessem forçados àquela ordália de dissolver aqueles textos em períodos gramaticais, à noite estariam a ler os Lusíadas. Ou, segundo a possibilidade caridosa, não estariam a ver uma série na Netflix. E eu penso que realmente não é o caso. Ou seja, isso depois levanta uma segunda questão. E a segunda questão é como é que é possível ler um texto da complexidade dos Lusíadas sem nos apercebermos da estrutura sintática do texto? É absolutamente impossível. Ou seja, há autores, por exemplo, um autor maior desse ponto de vista é Proust, em que um período gramatical começa aqui no início da página e pode acabar a meio da página. O sujeito pode ser tão longo que o leitor fica à espera de que surja o predicado e o predicado não vai ser um delinquente sintático, ele vai aparecer, mas nós temos é que perceber onde é que ele se encontra. Ou seja, há também uma outra coisa que as pessoas que ensinam literatura, e aliás é um termo muito engraçado, acavalgamento. Ou seja, há poemas em que um período sintático começa aqui, o verso segue, mas vai continuando até chegar ao ponto final. E este é um longo período sintático. Se não se percebe como é que ele se organiza, como é que é possível ler isto? No entanto, nós podemos dizer assim, bom, mas uma outra questão prévia ainda. Muitos dos meus alunos em seminários, por exemplo, de doutoramento, perante uma dificuldade particular num texto, têm um recurso, um alibi imediato a que sempre ou quase sempre recorrem. Quer dizer, isso é uma metáfora. Metáfora é aqui um excelente termo para matar uma questão, uma espécie de mata-borrão conceptual. Atira-se para cima e ele consome o que lá está derramado. Mas, evidentemente, eu a esses alunos que me diziam isso é uma metáfora, dizia, pois isso é muito interessante, mas o que é que quer dizer? E esta pergunta do que é que quer dizer é interessante, porque um apelo que deve ser feito na leitura é à literalidade. Porquê é que você não começa por dizer o que lá está? O que é que quer dizer?
Reparem, aliás, na expressão portuguesa querer dizer é uma coisa muito bizarra. Aquela frase quer dizer. Quer dizer, quem é que quer dizer? A frase quer dizer. Mas como é que a frase quer dizer? Isto é um bocado bizarro, mas nós tentamos perceber o que é que a frase quer dizer. Muitas vezes a ler textos complexos, eu digo aos meus alunos que devem seguir um único critério, da literalidade. Leia literalmente o que lá está. Não se preocupe com mais, diga-me o que lá está. Vou dar um exemplo, porque o que lá está nem sempre é evidente. Um exemplo, se isto correr bem... e vai correr bem. Então, não vai correr bem. Pronto. Cá está o exemplo. Então, qual é o exemplo? Isto é numa peça de Shakespeare, Hamlet. O que é que se passa? No quinto ato, Hamlet vai ter um duelo. Aliás, vai morrer na sequência desse duelo. E está a treinar antes do duelo. E a mãe de Hamlet vê-o a treinar e vira-se para uma outra personagem ao lado e diz isto. He's fat and scant of breath. Ele está fat, já iremos ver o que é que isso quer dizer, e falta-lhe ar. Normalmente, em qualquer edição inglesa ou norte-americana da peça, pelo menos até há pouco tempo, e já explicarei à frente porque é que digo até há pouco tempo, qualquer dessas edições, para fat, tinha uma nota de rodapé e dizia sweaty, a suar, suado. Está suado e com falta de ar. Eu traduzi esta peça, Hamlet, e quando cheguei a este verso pensei, é muito interessante, mas a mim levanta-se uma questão que eu acho que é uma questão curiosa. Porquê é que fat não quer dizer fat? Porquê é que fat não quer dizer gordo? Porquê é que fat quer dizer sweaty? No entanto, todas as edições nos asseguram que quer dizer sweaty, quer dizer suado. Bom, então, há um monumento que é um dicionário absolutamente extraordinário, que é o chamado Oxford English Dictionary, que tem todas as palavras da língua inglesa, mas para cada palavra da língua inglesa tem depois a primeira ocorrência conhecida. Ou seja, por exemplo, uma dada palavra tem depois 1639 e tem a frase onde apareceu pela primeira vez essa palavra. Portanto, eu fui ao Oxford English Dictionary para ver quando é que fat, pela primeira vez, quis dizer sweaty. Porque foi esse o sentido que Shakespeare terá usado quando usou fat a querer dizer sweaty. Mas no Oxford English Dictionary, a palavra fat realmente aparece fat, gordo, e depois tem a primeira ocorrência de gordo, e depois a segunda ocorrência é sweaty. E o primeiro lugar onde sweaty apareceu, segundo o Oxford English Dictionary, é Hamlet. Ou seja, a evidência é completamente circular. Alguém decidiu que fat queria dizer sweaty e passou a querer dizer sweaty. Porquê? Porque Hamlet é um intelectual melancólico e, como vocês sabem, todos os intelectuais melancólicos só podem ser magros. Mas, e é por isso que eu disse também há pouco, pelo menos até há pouco tempo todas as edições tinham fat a querer dizer sweaty. Eu disse até há pouco tempo porque nos últimos anos, com o aumento da inclusividade democrática, os gordos tiveram direito de cidade. Portanto, é hoje possível ler isto. Por acaso, depois de ter pensado em usar este pequeno excerto nesta sessão, por acaso estive fora do país agora, comprei um pequeno livro e nesse livro há uma conversa, é reportada uma conversa muito interessante entre o grande artista plástico Giacometti, que está a olhar para Sartre, o filósofo francês, numa conversa, num café, e vira-se para Sartre e diz: "Você é bonito." Sartre, que tinha um olho para o infinito, achou isto um bocado estranho e disse: "Eu bonito, já podem dizer o que quiserem de mim, mas de bonito de certo não dizem." E ele disse: não, você é bonito, você é como Hamlet." E diz Sartre assim: "Hamlet?" Pois, e o Giacometti: "É porque Hamlet era gordo e atarracado." Portanto, quer eu, quer Giacometti, pensamos que fat quer dizer gordo. Mas... agora, há um ponto que tem a ver com o que vocês fazem nas vossas aulas e com o que eu fiz nas minhas aulas durante muitos anos, e é este. Em anos recentes criou-se uma mitologia segundo a qual o sentido de um texto é aquele que o leitor lhe der, ou seja, uma obra é aberta e, portanto, permite todo o tipo de interpretações. E é muito frequente haver alunos, e nos meus seminários acontecia muitas vezes, em que o aluno faz uma interpretação de um dado passo, uma pessoa faz-lhe uma pergunta sobre essa interpretação e a defesa que o aluno ou a aluna faz é dizer: "Desculpe, mas esta é a minha interpretação."
E eu disse, pá, isso é muito interessante, isto é a minha interpretação. Isso para já começa por ser a absolutização da propriedade privada. É a minha interpretação. E depois também presumo que pelo facto de ser minha, a interpretação é boa. Mas isto não é necessariamente assim. Porque, por exemplo, eu posso dizer que sou o homem mais bonito da Península Ibérica e isso não faz de mim o homem mais bonito da Península Ibérica. Ou seja, contra a ideia de que a leitura de um texto é aberta, eu defendo, pelo contrário, que em muitos casos é completamente coerciva. Obriga a um sentido. E, naturalmente, depois o leitor fará o que quiser com esse sentido. Mas a determinação do sentido não é aberta desse ponto de vista que é descrito. Aliás, vou dar um outro exemplo, que é um exemplo que também me parece interessante. Eu não sei o tempo ali, o que é que eu acabo... 19 também. Porque eu, se tivesse uns minutos finais, gostava de dizer uma coisa aos professores nesta sala, mas não sei se vou ter tempo. Mas então vou dar um outro exemplo. O outro exemplo é o seguinte, é este. Este verso surge num poema de Baudelaire, poeta romântico, meados do século XIX. E nesse poema, que é um poema cujo título é Hino à Beleza, a beleza é descrita a certa altura deste modo. Ó beleza, monstro enorme, terrível, ingênuo. Naturalmente, quando nós olhamos para aqui, isto levanta muitas questões. Em primeiro lugar, que a beleza seja definida ou descrita como um monstro. Mas isso é o que o poema pretende demonstrar. A beleza é simultaneamente celestial e infernal. É isto que Baudelaire quer dizer. Bom, mas porquê é que essa beleza é um monstro e depois os três adjetivos que vêm a seguir qualificam o monstro? Que o monstro seja enorme é natural que seja, porque os monstros, por definição, são enormes. Não há nenhum monstro da dimensão do mosquito. Que o monstro seja terrível também é natural que assim seja. Em princípio, assusta. Mas que o monstro seja ingênuo, isso é um pouco mais difícil. Bom, poderá sempre dizer-se, bem, os monstros são essas criaturas assim muito grandes e têm até um certo aspecto linfático e são assim pesados e se calhar são ingênuos porque não são propriamente muito inteligentes. Por hipótese, é uma possibilidade. Mas eu estou a usar este verso por uma razão muito simples. Porque, naturalmente, se é verdade que as melhores interpretações são literais, a literalidade não é fácil, como já vimos com Fett. Fett não é fácil. Temos de fazer uma série de apreciações. E também é natural que se perceba que muitas vezes o talento do leitor é alguma coisa que conta para a qualidade da interpretação que faz. Mas quando nós dizemos que o talento do leitor é importante para a qualidade das interpretações que faz, não devemos ficar aterrorizados com isso. Porque nós podemos chegar à conclusão, quando estamos a tentar analisar alguma coisa e não estamos a ter sucesso, podemos dizer aos alunos, como muitas vezes eu disse, desculpem, mas estou com uma ausência momentânea de talento, não consigo perceber o que é que isto quer dizer. Ou seja, também não temos que ser nadadores olímpicos da interpretação. Nós podemos dizer, não sei, não faço ideia. E até podemos fazer erros, como a mim me aconteceu uma vez, de um modo interessante, e voltei à aula seguinte e dizer que estava tudo errado, eles tinham julgado, no entanto, que o que eu tinha dito era muito inteligente. Bom, mas então, como ler, qual é o grande problema deste verso? O grande problema deste verso é ingênuo, ingênuo, que o monstro seja ingênuo. Ora, há um crítico literário notável que fez notar que este verso resultava do livro de texto de ensino de latim que foi usado nos liceus franceses até à Segunda Guerra Mundial. E nesse compêndio, nessa gramática latina, aparecia a certa altura os vários tipos de verso latino. O espondeu, coisas assim um bocado, o anapesto, o troqueu, o jambo, etc. Coisas que não temos de nos preocupar, com as quais não temos de nos preocupar. E a certa altura, na gramática latina, para explicar porque é que o espondeu é pesado, dava um exemplo. E o exemplo que dava à gramática latina que era a gramática latina que Baudelaire usou na sua aprendizagem no ensino secundário em França em 1840. Aparece este verso nessas gramáticas latinas, portanto, este verso foi lido por Baudelaire, e este verso é um verso de Virgílio, da Eneida, e descreve um monstro particular, que é um ciclope, portanto, apenas com um olho na testa, que é o Polifemo. E esse ciclope é descrito como um monstrum horrendum, informe, ingens, ou ingens. Agora, aqui não vou falar sobre pronúncia latina. Mas pronto, este é o verso de Virgílio. Este é o verso que Baudelaire
leu, e este é o verso que Baudelaire levanta, tira dali e usa para qualificar o que é a beleza. Mas, se é verdade que horrendum portanto, enorme, terrível, ingênuo. Horrendo, informe, ingens. Ingens quer dizer o quê? Quer dizer, em português há uma tradução quase literal, ingente. Ingente quer dizer grande, muito grande. Portanto, no latim original, ingens faz todo o sentido. Aliás, o monstro é ingens, é muito grande, muito grande. Baudelaire usou uma tradução fonética ou gráfica. Foi usar para a palavra e ver qual era a palavra parecida, ingénue, que é parecido com ingens. Mas isto é o funcionamento natural da literatura. A literatura foi descrita por alguém com uma linguagem quando vai de férias. E é mais ou menos o que está a acontecer aqui. Ou seja, a linguagem vai de férias e faz uma tradução fonética ou gráfica daquilo que leu inicialmente. Isto também transforma a literatura num modo de produção de texto muito particular, que não tem, por exemplo, nada a ver com o ChatGPT. O ChatGPT funciona como? O ChatGPT vai criando uma frase. Como é que a frase é criada? O ChatGPT começa por pôr 2 palavras e a terceira palavra naquela frase é atingida como? Com uma imensa rapidez. O ChatGPT tem uma vantagem sobre nós, é muito mais rápido. Tem muitos corpos lá dentro, tem muitos corpos, tem jornais, tem textos literários, está lá tudo dentro. Corre a net toda muito rapidamente. Então, temos 2 palavras, ele está à procura da terceira, estatisticamente mais frequente naquele lugar. Portanto, se ele tiver a fazer uma frase e a frase for bom dia, ponto de admiração, está a seguir bem, bom ou boa, porque é essa a palavra que ele, ao percorrer aqueles corpos todos, encontra como sendo estatisticamente a mais frequente. Mas a literatura funciona justamente por encontrar muitas vezes a palavra que é a menos frequente, ou a infrequente, ou a mais surpreendente. Este é um exemplo disto. Engens aqui transforma-se em ingénue. Qual ChatGPT é que chegaria à descrição do monstro e diria enorme, com certeza, obrigadinho, terrível, mas quando chegasse à frente não diria ingênuo. Portanto, ou seja, a literatura tem esse problema que é cria objetos singulares. São objetos singulares que desconcertam a frequência estatística de certos enunciados. Nós estamos habituados a ver um certo enunciado e a certa altura olhamos para aquilo e vemos que o resultado é um resultado inesperado, surpreendente. Camões, por exemplo, conhecia o seu Virgílio. E, a certa altura, nos Lusíadas, diz: deu sinal a trombeta castelhana, horrendo, fero, ingente e temeroso. E aqui vemos também Camões a roubar Virgílio, como aliás fez Baudelaire. Porque a literatura também é isso, é uma sucessão de roubos após roubos. Roubos que, no entanto, para serem admitidos e terem efeito de algum efeito legal, têm que ter alguma inflexão própria, alguma inflexão singular. Isso é o que cria um texto literário. Ou seja, muitas vezes na leitura, e é por isso que eu estou completamente de acordo com tudo o que eu vi esta manhã, o que nós temos de dizer é exatamente o que é que isso quer dizer. A pergunta que devemos fazer aos alunos é o que é que isso quer dizer. E o aluno tem muitos alibis, há muitas evasivas na leitura. Como, aliás, aquele exemplo que eu dou das pessoas que dizem que não lêem os Lusíadas porque ficaram traumatizados, é uma espécie de stress pós-traumático. As pessoas que sofrem de stress pós-traumático camoniano dizem esse tipo de coisas. Mas se é verdade que a literatura é coerciva, também tem um lado de liberdade. É um lado de liberdade, o talento. Há uma distinção que é feita na crítica literária, embora uma distinção que é, eu devo dizer, debatível e discutível, mas que podia ser usada aqui, que é a distinção entre sentido e significação. Sentido, nós determinamos o que é que o texto quer dizer. E a significação é o uso que depois fazemos com esse sentido. Eu posso depois ligar isso, porque tenho uma autobiografia diferente da vossa ou da sua, e uso isso com outras implicações. Eu gostava, no entanto, de acabar, porque tenho ainda 11 minutos, ao que parece, é o que está ali. Não é? Mas gostava de acabar porque gostava de dizer uma coisa aos professores desta sala, que tem a ver também com a vossa atividade profissional e com a minha. E isso tem a ver com a avaliação que nós fazemos. E com a avaliação não apenas
de textos literários, mas muito para além de textos literários. E eu acho que é talvez interessante contar uma pequena experiência que tive. Há cerca de... há mais tempo do que eu gostaria de contar. Eu fui professor de uma cadeira na Faculdade de Letras que era um seminário de tradução em inglês-português. Uma coisa anómala, eu só fiz isso uma vez, um ano. E então, o que é que eu tinha que fazer? Eu trabalhava com 6 professoras do ensino secundário. As 6 professoras do ensino secundário estavam dispersas por 6 estabelecimentos de ensino secundário da região de Lisboa. E em cada uma dessas escolas, cada orientadora do ensino secundário tinha 6 alunos e alunas que estavam a fazer o seu estágio pedagógico. Eu tinha reuniões periódicas com as 6 professoras do ensino secundário que eram as orientadoras de estágio, e ficámos amigos, almoçávamos, etc. E no fim do ano juntámos-nos para fazer a avaliação dos 36 alunos que elas repartidamente orientavam. Mas eu decidi durante o ano ir assistir a uma aula de cada um dos 36 e, portanto, fui assistir a uma aula. A experiência era muito interessante. Eu sentava-me na traseira da sala com a orientadora da escola e entrava a aluna ou o aluno que estavam a fazer o estágio. E a aluna ou o aluno davam-me um plano da aula. E o plano da aula começava sempre com 2 minutos warm-up. Depois 5 minutos introdução da estrutura sintática e tal, que era aquilo que ia ser o objeto da aula. Eu normalmente pegava nisto, deitava imediatamente ao chão, porque já não valia a pena olhar para aquilo, porque isto era absurdo. Ninguém consegue fazer uma coisa em que aos 2 minutos faz o warm-up e aos 5 introduz a estrutura sintática, não sei o quê. Bom, e eu via aquela aula. E depois de ouvir a aula, tinha um caderno em que tinha o nome dos alunos e à frente escrevia 17. No fim do ano, reuni-me com as 6 professoras orientadoras e disse-lhes: segundo a legislação em vigor, a nota é dada por mim e por cada uma das senhoras, eram 6 senhoras, por mim e por cada uma das 6 senhoras, com 50% para cada um de nós. Eu tenho 50% da nota, a senhora tem 50% da nota. Esta disposição legal parece-me absurda, porque eu assisti a uma aula e as senhoras estão com os alunos todo o ano, a falar com eles, etc. Portanto, a nota final vai ser a vossa, eu não tenho intervenção aqui. Mas antes, e vou deferir para a nota que vocês propuserem, mas antes de me dizerem que nota dariam a cada um dos alunos, eu vou dizer que nota é que eu daria na base da aula a que assisti. Então, eu li as notas, li as 36. Das 36, 35 coincidiam. Ou seja, eu dizia 13, 16, 16, etc. Só uma é que não coincidia. Aliás, a que não coincidia, portanto, a anómala, a certa altura, a senhora, a orientadora, disse-me: mas deixe-me explicar, porque ela, na manhã desse dia, ia a conduzir para a escola e teve um acidente. A aluna. E, portanto, sofreu com isso. Ora, eu acho esta história altamente intrigante, porque o tipo de avaliação que eu fazia era uma avaliação, dir-se-á, completamente impressionística, ou seja, eu ouvia a aula e dizia um número. Mas, no entanto, o tipo de avaliação que os orientadores faziam era uma observação continuada e um conjunto de interações formais, menos formais, semiformais com aqueles alunos. A pergunta genuinamente interessante é o que é que explica a coincidência. Mas as respostas a isto eu penso que podem ser muito vastas. Porque qual é a natureza da atribuição da nota que eu faço? Dir-se-á, eu posso de imediatamente começar a defender-me dizendo é uma opinião informada. Ou seja, eu tenho nas mãos, tenho na ponta dos dedos um conhecimento de muitas coisas e olhando para aquilo eu consigo ter uma opinião informada. Mas a opinião informada é qualitativa. Não é uma coisa que seja decomponível em parâmetros. Eu não posso, depois, se alguém me questionar ou se alguém me interpelar, eu não posso dizer a nota é esta porque, e depois começar a seriar uma série de critérios. Critérios parcelares que substanciam a nota final. E, no entanto, esta coincidência deu-se, esta coincidência fez-se. Eu estava a dizer isto porque, de certo, os professores não apenas em Portugal, mas em muitos lugares do mundo, queixam-se da obrigatoriedade de formalizar muitas decisões que são de natureza qualitativa.
E, no entanto, chegámos à conclusão de que decisões de natureza qualitativa muitas vezes coincidem com outro tipo de avaliação que é mais continuado. O que é que isto tem a ver com aquilo que eu estive a descrever na leitura? Tem a ver com essa mistura de coercividade e liberdade. Ou seja, na interpretação há um lado coercivo, há um lado obrigatório. Aquilo que lá está quer dizer isto. E muitas vezes alguém pode dizer, não, mas a minha interpretação não lê isso desse modo. Isso não é critério. Alguém invocar a sua interpretação não é critério, enquanto tal. Ou seja, a sua interpretação será critério se me persuadir, se for persuasiva, se for comunitariamente convalidada, se um conjunto de pessoas ouvirem e disserem, sim, com certeza. Esse é o único modo de validar essa interpretação. Há um lado coercivo, mas há também um lado de liberdade. E esse lado de liberdade é muito interessante, mesmo para concluir. Eu darei um outro exemplo, foi pena não o ter posto aqui, mas um exemplo que a mim me parece também muito interessante. Fiz uma vez um seminário de tradução de inglês-português. E tinha uma série de alunos, aliás, muito interessantes nesse seminário. O que é que nós fazíamos? Fazíamos uma coisa monótona todas as sessões. Eu propus um texto, eles tinham esse texto à frente, ou levavam levavam um texto para a aula, distribuíam, e viravam-me para o primeiro aluno ou aluna e dizia, traduz a primeira frase. E o aluno ou a aluna sugeriam qual era a tradução da primeira frase. E eu perguntava a todas as pessoas que lá estavam, estão de acordo? Se as pessoas estavam de acordo, estávamos todos de acordo, a primeira frase ficava. Se alguém dissesse, não estou de acordo, havia uma discussão até chegarmos a acordo. E então continuávamos. Muitas vezes o acordo era rapidíssimo, outras vezes demorava um pouco e às vezes transformava-se numa grande questão. O exemplo que eu vou dar é um exemplo que deste ponto de vista me parece muito interessante, do ponto de vista da interpretação. Então, nós estávamos a ler, e agora tenho que explicar rapidamente qual é a sucessão destes textos. Estávamos a ler, nesse seminário, o texto de um autor americano do século XIX chamado Emerson. Como é que Emerson produzia estes seus textos em prosa? Era assim. Ele começava por escrever no seu diário anotações de todo tipo. E depois ia fazer uma conferência a algures sobre um tópico particular. E quando ia fazer essa conferência sobre esse tópico particular, ia aos diários e retirava todos os extratos do diário sobre aquele tópico particular. Depois reunia isso e fazia uma conferência com esse texto. Depois de fazer a conferência muitas vezes, e apurando o texto, então publicava-o sob a forma de um ensaio, numa coletânea de ensaios. Portanto, a sucessão do texto é entrada de diário, conferência, ensaio. Bom, e nós estávamos a ler uma entrada do diário de Emerson, portanto, o primeiro dos 3 graus na evolução deste texto. Nessa entrada do diário de Emerson, Emerson está a falar do seu amigo Thoreau, outro escritor norte-americano, contemporâneo, e eles eram amigos. E o Thoreau, o primeiro nome de Thoreau é Henry, e Emerson escreve no seu diário, Henry is military. Bom, o Thoreau não tinha nada a ver com militares, pelo contrário, era o teórico da desobediência civil e era muito pouco militar. Mas o que Emerson queria dizer com isto é que o Thoreau tinha um lado rígido. Então escreveu Henry is military. E eu virei-me para um dos alunos e disse, como é que traduz? E ele disse, Henry tem o seu quê de militar. Eu disse, o que é que acham? Então a gente estava de acordo. Eu disse, eu não estou de acordo. Então, porque eu acho que deve ser Henry é militar. E então tivemos uma discussão de 1h30. Estava a assistir à aula um amigo meu americano, um professor americano, que falava muito bem português, e que também concordou com os alunos, que devia ser Henry tem o seu quê de militar. Portanto, Henry is military. E a tradução, Henry tem o seu quê de militar. Pronto, eu tive que resignar-me e ficou Henry tem o seu quê de militar. Na semana seguinte, eu estava a dar uma segunda cadeira e a segunda cadeira que eu estava a dar era literatura norte-americana. E nessa cadeira de literatura norte-americana, por puro acaso, na semana seguinte, nós estávamos a ler o ensaio de Emerson sobre Thoreau. Portanto, no seminário de tradução em inglês-português lemos a entrada do diário, depois há a conferência, que não interessa, e na cadeira de literatura inglesa, na semana seguinte, estávamos a ler o ensaio.
E comecei a ler o ensaio, e quando cheguei a essa frase no ensaio, diz assim: Henry is somewhat military. E então, eu levei à aula seguinte esta coisa e disse: e então como é que agora se traduz isto? Porque se Henry is military se traduz por Henry tem o seu quê de militar, Henry is somewhat military tem de se traduzir por Henry tem o seu quê de militar. Pronto. Ou seja, a leitura é uma coisa fascinante, uma pessoa deve estar disposta a perceber que muitas vezes erra e não sabe o que está a fazer, mas isso é exatamente a posição de qualquer leitor. Os leitores todos ficam desconcertados, só não ficam os professores catedráticos. Tá.